Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui com o nosso programa Propósito de Vida. E hoje nós teremos uma programação muito especial. Na primeira parte, uma mensagem que vai tratar sobre milagre. Quais as condições para que o milagre venha operar na sua vida? Preste atenção nessa mensagem. Na sequência, com o nosso quadro O Cristão e a Profissão, traremos mais um curso para te esclarecer, para trazer todas as informações, que você tome a melhor e a maior decisão da sua vida acerca da sua profissão. E ao final, estaremos orando por você e por toda a sua família. Fique conosco, convide mais alguém, participe do nosso programa. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Rendifim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Amém? Irmãos, este é um texto que fala muito ao nosso coração. Vemos aqui uma situação de luta, vemos aqui uma situação de prova. Israel tinha acabado de assistir o Senhor derramar sobre eles grandes bênçãos, uma bênção de libertação. São os primeiros passos de uma nação que passaria a ser ainda mais santa do que era, a ser ainda mais diferente do que já era, enquanto estava no Egito. Haviam saído do Egito, irmãos, haviam saído do Egito, mas agora o Egito precisava sair de dentro deles. Às vezes é assim, nós até saímos do mundo, às vezes é assim, nós até saímos até das coisas que não agradam a Deus, mas às vezes aquelas coisas ainda ficam dentro de algumas pessoas. E o Senhor precisava trabalhar nisso, para que aquela nação fosse ainda mais santa, fosse ainda mais distinta, fosse um povo seleto e escolhido para glorificar e adorar o seu nome. A Bíblia registra que quando a família de José entrou no Egito, foi permitido eles entrarem no Egito através da vida de José. Eles eram aproximadamente 70 pessoas. Mas, após 400 e poucos anos, entre mulheres, crianças, somente homens já tinham 600 mil. Os teólogos, os historiadores, aproximadamente mencionam que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Entraram 70, depois de 400 anos, o povo cresceu, o povo se multiplicou, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas, saindo do Egito. E a Bíblia registra aqui, no capítulo de número 17, a partir do verso 1, que as suas jornadas, cada passo daquele povo, depois que saiu do Egito, eram dirigidas segundo o mandamento do Senhor. Ou seja, o Senhor dirigia cada passo,
o Senhor dirigia cada parada. Vocês vão parar aqui, vocês vão fazer uma outra caminhada aqui, vocês vão se dirigir por aqui. A Bíblia registra que o Senhor guiava aquele povo. E eles param aqui num lugar chamado Redifim, que traduzindo significa lugar de descanso. Mas nesse mesmo verso de número 1, a Bíblia também registra no seu final do verso 1: e não havia ali água para o povo beber. E assim começa uma situação de murmuração, começa uma situação de incomodação, começa uma situação de aflição. 2 milhões de pessoas, não havia ali água para o povo beber, haviam crianças, haviam animais, haviam gado, e não havia ali água para o povo e nem para os animais beber. E o povo começa a murmurar. Nós precisamos, irmãos, às vezes tomar cuidado com o perigo de achar que algumas coisas são fundamentais em nossa vida. São fundamentais. Sem aquilo eu não vivo. Sem aquilo eu não tenho condição de avançar. Eu quero dizer para você que você pode até achar que o mais importante é atender a sua necessidade, é atender a sua prioridade. Mas a minha pergunta para você nesta ocasião: qual é mais importante? Atender a sua necessidade ou ter Deus na sua necessidade? Atender a sua urgência ou ter Deus na sua urgência? Qual é mais importante? O que é mais necessário? O que é melhor? Eu quero te dizer que Deus é uma fonte inesgotável. Deus é algo que vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas urgências, todas as suas emergências. Então qual é melhor? Atender a necessidade ou ter Deus na necessidade? Ter água no deserto ou ter Deus no deserto? Irmãos, é necessário você meditar nesta oportunidade. É melhor sempre ter Deus na sua vida, embora a situação aparentemente seja adversa. Às vezes, você pode até chegar para o pastor, para a pastora, falar: eu quero um milagre, pastor, eu quero um milagre agora. Eu preciso de um milagre agora. Às vezes, eles não entenderam que, naquela ocasião, Deus estava provando eles. Deus estava verificando o que estava em seu coração. Algumas lutas, irmãos, que nós passamos, é o inimigo das nossas almas que se apresenta. Algumas lutas que nós passamos são decisões erradas que nós tomamos. Algumas lutas são adversidades, mas algumas lutas são provações permitidas pelo próprio Deus. A Bíblia registra no verso de número 1 que Deus guiava cada passo, cada jornada era dirigida por Deus, cada situação era dirigida pelo Senhor. Onde eles acampavam, onde eles paravam, o dia que eles avançavam, tudo era dirigido. Então não haveria o que temer. Deus já havia dado 10 surras em Faraó no Egito. Já havia praga do rio em sangue, dos gafanhotos, das rãs, dos primogênitos. Enfim, Deus já havia glorificado o nome dele, já havia libertado aquele povo. Mas num determinado momento, fez parar em Redifim. E a Bíblia registra: não havia ali água para o povo beber. Mas eu quero te dizer que se você está com o Senhor, ainda que a situação pareça ser adversa, Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele suprirá todas as suas dificuldades. Precisamos muito, irmão, tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado para não trocar o supérfluo pelo essencial. E aí nos deparamos, irmãos, a uma situação
com Moisés. Moisés está diante de uma urgência. Moisés está diante de uma pressão. A Bíblia diz que ele fala ao Senhor, Senhor, no verso de número 4, daqui a pouco me apedrejarão. Daqui a pouco esse povo vai fazer algo comigo que vai ficar difícil a minha situação. E eu quero compartilhar com você nesta noite que o milagre na sua vida, o milagre na minha vida, ele obedece, ele segue alguns passos, ele passa por algumas fases. Quem aqui nunca esteve diante de uma situação difícil? Quem aqui nunca esteve diante de uma notícia contrária na sua vida? Quem aqui nunca esteve diante de uma situação como Moisés? O que faremos agora? O que farei agora? O que eu vou fazer agora? Parece um beco sem saída. Parece uma situação que não tem mais o que fazer. Às vezes, irmãos, nós acreditamos em muitas palavras, às vezes nós acreditamos em muitos papéis. Acreditamos na palavra do médico, na palavra do advogado, na palavra do juiz. Acreditamos no papel do médico, no papel do juiz, no papel do advogado. Mas temos dificuldade em acreditar na palavra de Deus, em acreditar neste livro sagrado, que pode e vai operar na minha e na sua vida. E nesta noite, nesse texto, nós vemos aqui 5 passos, 5 lições, para que eu e você possamos alcançar um milagre. Num momento de adversidade, num momento que tudo parece que está contrário. A Bíblia diz aqui que Moisés precisava de um milagre urgente. E a Bíblia diz no verso de número 4, que ele toma e dá o primeiro passo. A Bíblia diz aqui, no verso de número 4, e clamou Moisés ao Senhor. Irmãos, quando você estiver diante de uma situação difícil, quando você estiver diante de uma situação adversa, o primeiro passo não é agir para depois orar, não é agir para depois clamar. A Bíblia diz aqui que antes de qualquer coisa, Moisés clamou ao Senhor. Moisés recorreu ao Senhor. Quando você estiver diante de uma situação difícil, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Deus fala conosco através do louvor, Deus fala conosco através dos testemunhos, Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através de várias maneiras. Mas para você falar com Ele, só existe uma maneira: através da oração, através do clamor, através da busca, através do clamor. É necessário você clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, irmãos. O Senhor vai te responder, o Senhor vai te entregar, o Senhor vai manifestar a forma, a estratégia, a visão, a maneira dele para que você haja e haja com sabedoria. Costumo dizer sempre que a oração, ela é como uma injeção. Ela sempre vai fazer efeito. Tem momentos que você vai orar e o Senhor vai responder imediatamente. Outros momentos ele vai demorar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas certamente ele vai te responder. Certamente ele vai recolher as suas petições. Certamente o Senhor vai entrar com providência. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 17:20 que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, saia daqui para acolá, e ele vai sair daqui para lá. Mas ele continua dizendo, são palavras do próprio Jesus. Ele continua dizendo, se você tiver fé, como um grão de mostarda, ele vai transpor os montes. Mas ele continua dizendo, mas existem determinadas castas de demônios. No verso 21. Determinadas castas de demônio que só saem através do jejum e da oração. É preciso orar, é preciso clamar ao Senhor. Então o primeiro passo para o milagre, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Segundo passo, irmãos, para o milagre acontecer, está no verso de número 5. A Bíblia diz que ele clama ao Senhor.
No verso de número 5, imediatamente o Senhor já responde. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: Moisés, já vou te dar a solução. Você me clamou, vou te dar a solução. E a Bíblia diz: primeira coisa que você tem que fazer, Moisés, passa diante do povo. Ou seja, em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, sai do meio dessa contenda, sai do meio da confusão, sai do meio desse conflito, saia do meio desse povo, passa diante do povo. Às vezes, irmãos, quando você está no meio de uma luta, no meio de um conflito, você tem que sair. Você tem que sair do meio daquela contenda. A Bíblia diz que às vezes o inimigo não vai entender, mas você tem que sair. Dá um jeito de sair. A Bíblia diz em Romanos 12:19: se o teu inimigo tiver fome, lhe dê algo para comer. Se ele tiver sede, lhe dê água para beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai deixar ele de cabeça quente. Eu estava na confusão com essa pessoa. Eu estava aqui numa confusão, num conflito. E essa pessoa está pagando o mal com o bem. Você saiu do meio da confusão. Você saiu do meio da contenda. Você saiu do meio do conflito. Dê um passo adiante. Avance. Saia do meio do conflito. Ainda que a outra pessoa, ainda que queiram contender, como fizeram com Moisés, queriam contender. A Bíblia diz que o Senhor fala: sai do meio desse povo. Não fica aí discutindo, tentando encontrar quem está certo, quem está errado. Às vezes você não vai conseguir. Às vezes isso não é possível. Avance. Esqueça as coisas passadas. Prossiga para o alvo da salvação. Prossiga para o prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Se for necessário, para você sair do meio da contenda, peça perdão. Mas eu estou certo, peça perdão, irmãos. Você quer se vingar de uma pessoa? Perdoa e peça perdão. Ele vai ficar de cabeça quente. Quer se vingar? Peça. Não, me perdoa então. Se humilha. A Bíblia diz: bem-aventurados os humilhados, que eles serão exaltados. Bem-aventurados os humilhados, que eles serão exaltados. Se humilhe. Se for necessário, peça perdão. Perdão é algo que faz bem para os dois. Faz bem para quem pede e faz bem para quem perdoa. É excelente recomendação. E o Senhor faz uma segunda recomendação. Na terceira lição que nós vemos, ele fala assim: ó, passa diante do povo, e ele diz assim: e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Lá no verso de Números: e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. O Senhor está te dizendo assim: se você estiver numa situação difícil, clame a mim e responder-te-ei. Segunda coisa, saia do meio da confusão, da contenda, porque ali não dá para eu operar um milagre. Sai do meio da confusão. Terceira coisa, busque os homens e os conselhos de Deus. Busque as pessoas de Deus. O Senhor está dizendo: toma contigo alguns dos anciãos de Israel, aqueles homens de Deus. Busque os homens de Deus. Não busque o fermento da ira. Busque os homens de Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. Irmãos, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente no meio dos pecadores. Busque os homens de Deus. Ah, pastor, mas como que eu vou saber se uma pessoa é de Deus? Tem tanto lobo com pele de ovelha, de cordeiro. Como é que eu vou saber, pastor? É fácil. É fácil. Se você contar a sua situação para alguém e ele pedir para você pagar o mal com o mal, pedir para você: ó, fizeram isso? Não, vai lá e faz 2 vezes mais. Se você ouvir que a pessoa está te recomendando fazer o mal, pagar o mal com o mal, esse não é de Deus. Mas se você ouvir alguém que está te dando um conselho de pagar o mal com o bem, e além disso, colocar o ombro dele debaixo do peso que está na sua vida, buscar com você em oração, buscar com você em clamor, esse é um ancião de Israel, esse é um homem de Deus. E ele dá mais uma recomendação. A quarta lição que nós tiramos, ele diz assim: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos e toma na tua mão a tua vara. O Senhor está dizendo: use a autoridade que eu
deixei para você. A palavra de Deus, essa é a tua vara. Pega a tua vara. Na época não existia a Bíblia Sagrada, irmãos. A vara de Moisés representava a autoridade do Senhor na vida dele. O Senhor diz para ele: pega a tua vara com que feristes o rio e vai. Pega essa palavra que um dia você foi salvo por ela. Pega essa palavra que um dia Deus te libertou por ela. Deus operou um milagre, aquela uma que você feriu o rio e Ele fez brotar água, Ele abriu o mar para você. Pega essa palavra. O Senhor está te dizendo: use a palavra, use a autoridade, use a palavra que simboliza a defesa, a sua defesa. A Bíblia diz que em uma determinada ocasião, um centurião disse a Jesus: Senhor, eu tenho comando aos meus soldados e basta uma palavra. E eu creio também, Senhor, que basta uma palavra sua e a minha filha será salva. Basta uma palavra. Busque a autoridade do Senhor. Recorra à palavra. Ele está dizendo: pega a tua vara e vai. Pega esta palavra, medita nela de dia e de noite e vai. Eu serei contigo. E a Bíblia diz, para fecharmos estas lições: primeira coisa, clame ao Senhor. Segunda coisa, saia do meio da contenda. Terceira coisa, busque as pessoas e os conselhos de Deus. Quarta coisa, use a autoridade da palavra. Aqui você vai encontrar todas as respostas. E por último, ele diz, no verso de número 6, eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha. Se você fizer tudo isso, eu estarei contigo ali, diante da rocha. Está difícil, é difícil para transpor, mas eu vou estar contigo naquela situação. Eu vou estar contigo naquela adversidade. Eu vou estar contigo. No verso de número 6, eis que estarei contigo, diante da rocha, em Horebe. E você vai ferir essa rocha e vai sair água. Talvez ninguém vai falar: não, mas ali não tem condição. Essa situação não tem condição. Não tem como sair água, está muito seca. Esse casamento está muito seco. O Senhor fala: não, você me clamou. Você saiu do meio da contenda. Você buscou os conselhos e os homens de Deus. Você buscou resposta na minha palavra. Eu vou estar contigo. Eu vou fazer brotar água onde ninguém acha que vai sair. Eu quero te dizer, o inimigo vai tentar armar ciladas. O inimigo vai tentar enviar pessoas para murmurar sobre a sua vida, assim como fez com Moisés. Mas eu quero te dizer, nesta situação, clame pela presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que ofusca o inimigo. É a presença do Senhor que te dá vitória. É a presença do Senhor que muda a situação. Nós queremos os milagres, nós queremos as bênçãos, mas antes você tem que querer a presença do Senhor. Clame a Ele, busque a Ele. A Bíblia diz no Salmo de número 27, uma coisa pedi ao Senhor: quero morar na tua casa, porque eu quero a tua presença na minha vida. De nada adiantaria sem a tua presença. De nada eu conseguiria fazer se não fosse a tua presença. Nada seria possível. A nossa força, a nossa vitória está na sua presença. Uma determinada ocasião Moisés disse: Senhor, se não for conosco, não nos faça sair daqui. Se não estiver conosco a tua presença, não nos faça sair deste lugar. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro O Cristão e a Profissão. E hoje, com um curso muito interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Curso de turismo. Quem está nos prestigiando aqui com a sua presença é a professora e coordenadora Ana Carla de Toledo. Bom dia, professora. Bom dia, obrigado pelo convite. A razão de termos convidado a senhora para que a senhora possa compartilhar com os nossos telespectadores algumas informações acerca do curso de turismo. O que faz, o que pode fazer, onde pode atuar um profissional da área de turismo, professora? Bom, um profissional formado na área de turismo, a gente chama como turismólogo, é um nome um pouco estranho, mas ele é um profissional que tem várias áreas de atuação. Quem se forma em turismo, ele pode trabalhar no meio hoteleiro, como agências de viagens e turismo, no meio gastronômico, na área de organização e planejamento de eventos. Então ele tem um leque de opções muito grande para atuar. Com esse advento de Copa, de Olimpíadas, quais são as perspectivas
as regiões mais carentes desse tipo de profissional. O que a senhora pode compartilhar conosco acerca disso? Bom, para o profissional formado na área de turismo, a Copa ela veio em excelente época, está trazendo uma ascensão muito grande nessa profissão. Por quê? Quais são os meios que se utilizam para receber essas pessoas? São os hotéis, são os meios de transporte, são os restaurantes. E nesses segmentos é onde se encaixa o profissional formado na área de turismo. Então o mercado para esse ano, para 2015 e de 2016, ele está bem promissor. Pelo que nós percebemos, a legislação atual e a própria Embratur tem estimulado o turismo nacional e inclusive atraído turistas internacionais para o país como fonte de renda, como fonte de desenvolvimento da economia. Como que a senhora vê, diante de todo esse estímulo, a carência e a colocação desses profissionais no mercado de trabalho? Bom, ainda é muito carente, nós não temos profissionais nessas áreas. Os poucos profissionais que se formam, eles estão entrando agora no mercado. O Brasil, ele é um país muito rico, principalmente na área hoteleira, na área gastronômica. Então, assim, com esse apoio da Embratur, com certeza nossos profissionais eles vão estar entrando no mercado de trabalho e mais preparado do que outras pessoas, porque conhece as deficiências e consegue sanar. Então, é isso para a Embratur aceitar esses profissionais e incentivar é de uma forma bem positiva. O país hoje tem um bom atendimento ao turista, professora? Qual o seu conceito? Na verdade, o Brasil ele não é muito bem visto para receber o turista, mas hoje nós estamos conseguindo qualificar essa mão de obra. Então as pessoas já estão buscando para poder receber melhor, principalmente com a Copa. Desde o ano passado, eu analisei um pouquinho o mercado e eu percebi que nas cidades aonde vão ser sede de jogos, eles estão qualificando realmente os profissionais da área hoteleira, de restaurantes. O pessoal que trabalha no segmento de transporte está tendo uma preocupação muito grande em qualificar. Que não seja um bacharelado, mas pelo menos o técnico e o tecnólogo, eles estão incentivando essas pessoas a se qualificarem. O profissional que ingressa nesta área, né, um turismólogo, e resolve abrir a sua agência ou trabalhar em alguma parceria hoteleira, quais são as perspectivas de renda? Não vou nem falar em salário, porque ele pode ser já um empresário de saída. Né? Sim, eles saem da faculdade, eles começam realmente numa função um pouquinho mais baixa, uma pretensão salarial de 1.200, chegando a receber 5.000, 10.000, dependendo da função que ele vai exercer. Então, assim, começa com um salário baixo e as pretensões são muito grandes. Na Uniesp, nós temos uma vantagem, porque nós formamos um profissional, além de turismólogo, bacharel em turismo, ele também sai com uma credencial de guia de turismo, que abre um campo muito grande também. O que eu entendo, a senhora é apaixonada pelo turismo. Já deve ter passeado muito, né, professora? Já passei, sou formada na área e gosto muito, acho que é uma área promissora. Muito obrigado pelas suas contribuições e até sábado que vem com mais um curso e mais uma profissão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você durante toda essa programação. Nós já estamos chegando ao final, mas antes eu gostaria de te convidar a estar conosco para fazermos juntos uma oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pode operar nesta causa, pode operar na sua família, nesse propósito que você tem apresentado. Ele vai se manifestar e o nome dele será glorificado. Curva a sua cabeça, vamos juntos orar ao Senhor e Ele vai intervir nessa situação da sua vida. Curva a sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, nós apresentamos estas pessoas, nós apresentamos essas vidas, essas famílias aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua intervenção, visita todas as causas, visita todas as áreas paradas, aquelas de difícil acesso, Deus. Vai movimentando, vai entrando, vai transformando. Opera o teu milagre, derrama a tua unção, derrama a tua proteção. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça. Ó Deus, manifesta a tua glória na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus.